Enfim, estamos aqui de volta. Depois de tanto tempo sem vídeo, eu estou de volta. E sim, o canal ainda está de pé. E não, eu não perdi a senha, o canal está de pé. E o vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre o filme A Noite das Bruxas, que lançou agora, dia 15 de setembro. E eu quero comentar um pouco sobre as diferenças entre o filme e o livro. Então vamos lá! O filme A Noite das Bruxas faz parte da sequência de filmes lançada pelo diretor e produtor executivo dos filmes Kenneth Branagh. E qual é a proposta dele? A proposta dele é fazer uma adaptação de alguns contos da Agatha Christie. Ele já fez adaptações do Assassinato no Expresso Oriente, de 2017, Morte no Nilo, do ano passado, 2022, e esse ano, recentemente, dia 15 de setembro, lançou A Noite das Bruxas, que faz adaptação do livro de mesmo nome. E falando um pouco sobre o livro e o filme, a gente percebe de cara, para quem lê o livro, que tem algumas diferenças, principalmente no enredo. O Kenneth, ele procurou fazer uma adaptação mais moderna e com uma pegada mais de terror. Então o filme, ele não é muito parecido, tanto é que o nome em inglês é A Haunting in Venice, que a tradução seria Assombração em Veneza, ou Uma Assombração em Veneza. Essa seria a tradução correta. Só que pra cá pro Brasil, eles colocaram o filme como A Noite das Bruxas, igual o nome do livro. Quando eu pesquisei, eu fiquei meio confusa, porque o livro não se passa em Veneza, ele se passa em uma aldeia distante que fica na Inglaterra, e é uma aldeia calma, assim, não tem nada a ver com Veneza. Mas o Kenneth quis trazer essa pegada diferente, até porque cada filme dele se passa em um ambiente diferente. Assassinato no Expresso Oriente é em um trem, Morte no Nilo acontece no Egito, então tem essa diferença. O filme em si, ele tenta trazer no trailer um mistério que tem a ver com o sobrenatural. Então você percebe que tem ali portas abrindo, portas fechando, cadeiras se mexendo sozinhas, mas no livro em si não acontece isso, não tem nada de sobrenatural e nem remete ao sobrenatural. O contexto geral do filme é que o Poirot, ele é convidado para uma festa de Halloween que acontece em Veneza pela amiga dele, Ariadne Oliver. Beleza, nessa festa de Halloween nós temos a anfitriã, que é a Rowena Drake. E aí é uma festa de Halloween que acontece num casarão, que é a morada dela, e tem muitas crianças fantasiadas. No decorrer da festa, eles passam uma historinha falando que naquele antigo casarão era um orfanato. As crianças que ali moravam, elas pegaram peste bubônica, então por isso as enfermeiras e os médicos deixaram todas elas lá para morrer. E aí cria aquela aura de mistério, de assombração, que aquele casarão é assombrado. E acontece aquela festa de Halloween com as crianças. A Rowena Drake, a Rowena chamou uma mulher lá que ela se diz ser médium, e ela vai fazer uma sessão espírita depois que acabar a festa. Aí o Poirot tenta provar que aquela mulher, na verdade, é uma charlatã, que aquilo não tá acontecendo de verdade. Ele bate nessa tecla, não, isso não é verdade. E a senhora Reynolds, que é a médium, ela é encontrada morta e acontece um mistério. O Poirot decide trancar todo mundo lá, ninguém sai até ele descobrir o que tá acontecendo. Essa é a história resumida. E continuando, falando um pouco sobre os personagens. Nós temos o Hercule Poirot, interpretado pelo Kenneth Branagh. Tem a Ariadne Oliver, eu falo assim, perdoem pela pronúncia. A Ariadne, ela é como se fosse a amiga do Hercule Poirot. Ela é escritora de livros de crime, de detetive. Então, nos livros, ela é como se fosse uma personificação da Agatha Christie. Assim como a Agatha Christie, a Ariadne Oliver também gosta muito de maçãs, e essa temática é muito abordada no livro de uma forma muito interessante, porque devido ao crime que acontece envolvendo maçãs, a Ariadne Oliver fica traumatizada. No filme a gente tem uma Ariadne Oliver mais, como é que eu posso dizer, não tanto detetive assim, ela não investiga muito, ela não é muito parecida com a do livro, particularmente eu não achei ela muito interessante quanto a personagem do livro, e isso eu percebi que ainda, pelo menos pra mim, ainda não conseguiram adaptar a Ariadne pros cinemas, pras telas, porque, por exemplo, na adaptação que fizeram da série do
do David Suchet, que também tem uma adaptação da Noite das Bruxas, eu também não gostei muito da Ariadne daquela versão. E essa aqui, qual é o contraponto dela? É justamente que ela não é tão investigativa assim, ela não tem aquele humor meio ácido que pra mim a Ariadne tem. E ela não é tão relevante assim quanto eu pensava que ela fosse ser, porque no livro tem uma investigação conjunta entre ela e o Hercule Poirot, os dois investigando juntos, e aí conseguem resolver o mistério no final. Mas aqui a gente percebe que não tem tanto isso, e eu achei que o filme, ele passou muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. No livro, é claro que o livro sempre tem cenas a mais, diálogos a mais, mas aqui no filme, não sei se é por causa do enredo, 1 hora e 44 minutos de filme, não conseguiu trazer tantas coisas assim que tem no livro. Pelo menos as principais questões trouxe. Tem o Sr. Ferrier, que ele é o médico da família, ele acompanha a Rowena Drake. Tem o filho dele, que é o Leopold Ferrier. Tem a Olga Semenoff, o Maxime, que seria o noivo da Alicia Drake. Resumidamente, são esses personagens. Tá faltando muito personagem em comparação com o livro. Tem personagens aqui que estão diferentes. Por exemplo, o Leopold é irmão da Joyce no livro. No filme, ele já é filho do médico da família, que é o Sr. Ferrier. E o Sr. Ferrier no livro, ele é um cara lá que falsifica documentos. Tem um caso com a Olga, e a Olga trabalhava para uma senhorinha. No livro, a Olga que é assassinada pela Rowena e pelo jardineiro dela, que é o Michael Garfield. No filme não tem o Michael Garfield, não sei porque que tiraram ele, porque no livro ele é muito importante para a história. E tiraram também a Miranda. A Miranda, ela era filha do Michael Garfield no livro, mas ela não sabia disso. E ela era muito importante para a história porque foi graças a ela que o Poirot conseguiu, de certa forma, resolver o mistério. Ele conseguiu descobrir que, na verdade, ela que tinha visto a Rowena e o Michael Garfield carregando um corpo na floresta. Não sei se pegaram essa referência no ar, mas MG, Maxime Gerard e Michael Garfield, não sei se foi uma substituição, porque o personagem do livro é bem diferente do personagem do filme e vice-versa. Outro detalhe, o Jardim, exatamente, quase ia esquecendo. O Jardim, no livro, ele é muito presente, porque é no Jardim que o Poirot conversa com o Michael Garfield, eles iam trocando ideia, e o Jardim ele é muito presente no livro. No filme, ele só é mencionado porque tem um jardim na casa da Rowena, bem no térreo lá, e só também. Assim como as maçãs também não tem muita importância no filme. Como eu disse, a pegada era mais terror, então tem horas que realmente dá uns sustos assim, nada. E no geral, no contexto geral, eu dou um 7,5 pro filme, um 7,5, porque apesar da história não ser igual ao livro, até porque a proposta não é essa, é uma adaptação boa, eu achei legal, só que poderia ser mais desenvolvido, poderiam ter desenvolvido melhor os personagens, e a história poderia ser um pouco mais diferente, porque basicamente vão acontecendo as mortes e só no final que o Poirot resolve, não tem muita investigação em si. A Ariadne também, ela não é muito útil, né? Ela não foi muito útil para as investigações, inclusive no livro ela já é bem ativa, ela participa bastante, já que não, ela só tá lá e ajuda em algumas coisas aqui e ali, mas não é tão importante assim quanto no livro. Você consegue perceber que apesar das diferenças, o filme é legal de assistir, dá susto em alguns momentos, são poucos sustos, mas é legal de assistir, tudo se passa em uma noite também. No livro já são semanas que vão passando. Como eu disse, eu dou um 7,5 ali, pegando 8, não chega no 8, mas dá um 7,5. Um 7,5 tá bom. Pra quem leu o livro, percebeu as diferenças, assistiu depois de ter lido o livro, 7,5 ali, pelo menos pra mim, é uma nota boa. E muito obrigada se você assistiu até aqui. Comenta maçãs aqui embaixo pra eu saber que você assistiu até aqui. Eu vou olhar os comentários, hein? Não tem muitos comentários, mas eu vou olhar assim mesmo. Eu gosto quando as pessoas comentam. Por favor, comentem nos vídeos. Comentem aqui, deixem sugestões de vídeos, de livros. Eu gosto muito de sugestões de livros, então pode deixar aqui alguma sugestão de livro ou de filme, apesar de eu não assistir, mas podem comentar aqui, que eu vou ler os comentários de todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada.
Até a próxima!